Olá, boa tarde, segunda-feira, segundo dia da semana, né? E vocês que estão aguardando alguma coisa, emprego, a cura, um marido, uma esposa, que você nesta semana realmente consiga. Ontem, porque eu sou um budista que assisto missa, tá? Todo domingo eu estou na missa. E ontem eu assisti uma missa às 18h30 na Igreja do Rosário de Nossa Senhora de Fátima, lá na Avenida Doutor Arnaldo. É a igreja que eu vou, que eu me sinto bem. Eu participo, às vezes, do responso junto com os freios, o que é muito legal, porque eu sou budista. A minha filosofia de vida e minha religião, e que é a religião dos meus ancestrais, que eu jamais daria as costas para aquilo que meus pais, meus avós me ensinaram, né? Católico. Então eu vou à missa, me sinto bem dentro de igreja, quer dizer, eu não vou, por exemplo, na Igreja das Almas, na Igreja dos Enforcados. Ali, Deus me livre, é lugar de alma. Alma é coisa suja, é sofrimento, né? Mas ontem a missa teve uma energia fantástica. Então, a homilia, ele falou sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 71, versículo 8, 14, 15, 21 e 23. Bastante coisa, não é? É um diálogo entre os fariseus, que se diziam o mestre das leis, com o mestre Jesus, não é? Então, aqui ele disse o seguinte: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são eles que tornam impuro o homem ou o ser humano, porque não é somente homem, mulher também tem isso. Eu trouxe isso aqui hoje para ler para vocês, porque o que é tudo isso que nós falamos? Vamos substituir a palavra pecado, né? Porque falava pecado, porque era a coisa que o judeu mais tinha medo. Pecavam, entendeu? Mas os judeus tinham muito medo do pecado, entendeu? A mulher, se traía o marido, ela era apedrejada. Mas o homem que traía a esposa não era. Então a pecadora era só a mulher. Isso é a lei de Moisés. Está lá na Torá. É só ler. É um dos livros de Moisés que fala isso, né? Então, veja bem. O que Jesus quis falar de tudo isso? Dos karmas, né? Então eu sempre falo para as pessoas, substitua a palavra pecado pela palavra karma, porque tudo isso é sofrimento. A pessoa, né, comete uma traição do marido, da esposa, enfim. Mas depois como ela se sente? No mínimo, se sente suja, insatisfeito. Toma banho. Mas o que sai no banho?
a sujeira da pele. E a sujeira que está lá dentro? Como é que faz? Como que consegue tirar a sujeira que está lá dentro? Da traição, da maledicência, da raiva, da ira, do assassinato, do roubo, tudo isso que Jesus citou. As pessoas têm muita dificuldade, entenda que eu também tenho dificuldade, em coordenar os sentimentos. Jesus falou, Buda falou antes dele. Buda viveu 562 anos antes de Jesus. E Jesus repetia, falava a mesma coisa que Buda no meu livro, A Sabedoria de Buda no Amor de Jesus. Eu mostro, não existia diferença nenhuma entre o sermão de Benares, que foi o primeiro sermão do louvado na cidade de Benares, né? Com o sermão da montanha do mestre. Então, veja bem, o que o verdadeiro e único Deus existente é o Deus de Abraão. Então, é isso que o Deus de Abraão ensinou Jesus, para que Jesus pudesse falar para todas as pessoas. Assim como Deus de Abraão falou para o louvado Buda exatamente essas palavras. E é exatamente no budismo que eu encontrei Jesus. Eu não vejo Jesus como aquele ser crucificado, ensanguentado, sofrido, não. Eu vejo o Mestre Jesus como um foco de luz eterna e verdadeira. Porque mataram a matéria. Não mataram? Yosef Caifás, foi ele que matou Jesus. Os romanos só executaram. Yosef Caifás, ele apenas matou o quê? A carne. Os evangelhos dizem que Jesus nem chorou, nem gemeu, nem berrou, nada. Por quê? Porque a pureza da alma dele era tamanha que ele disse, olha, é carne que vocês querem? Tá, fica com ela aí para vocês. Façam um bom proveito. E foi embora. Então, o que eles crucificaram? A carne. Não o Espírito de Jesus, não o eu superior de Jesus. Entendeu? E era por causa disso que Jesus não colocava nada morto dentro dele, como carne, peixe, qualquer coisa. Ele comia qualquer coisa, entendeu? Ele pegava um copo de água e transformava aquilo numa refeição. Ele não fez isso lá quando ele falou o sermão da montanha, que distribuiu pão e peixe. E isso também tem um simbolismo imenso. Por quê? O pão e o peixe representavam a essência do verbo divino. E eu estou distribuindo. Eu estou dando para todos vocês saciar a fome. Mas antes de saciar a fome da matéria, sacie a fome do seu espírito. E quando você tiver feito isso, você não sentirá mais fome, nem sede, nem nada. Por quê? Porque o seu espírito estará tão elevado que você não vai precisar disso. Quem precisa disso? A matéria, que sofre, que fica doente e que morre. O verdadeiro Espírito de Deus, ele não morre nunca. Porque Deus não permite o seu verdadeiro Filho morrer. Não permitiu que Jesus morresse. E ele faz isso por todos nós. É só você olhar dentro de si e veja o poder do milagre que Deus lhe deu.
Veja quanto tem disso tudo que eu falei dentro de você. Eu ontem fiquei pensativo, aliás, eu nem sei o que o padre falou, tá? O Frei, né? Porque lá são franciscanos. Eu nem sei o que ele falou. Porque ontem, quando eu li isso, minha mente se voltou para dentro de mim. Meu Deus, o quanto disto eu tenho dentro de mim ainda. O quanto disto eu tenho que tirar, abortar de dentro de mim. Para que eu possa um dia atingir a iluminação e ficar lá no céu. Com Jesus, com Buda, Maria, com Deus, Papa João XXIII, Papa João Paulo II, Papa Francisco, Dalai Lama, Rinpoche, Padma. Todos eles são Budas. E ontem eu saí da igreja realmente cabisbaixo e preocupado. Meu Deus, quanto que eu tenho disso dentro de mim que vão me impedir de entrar no Nirvana, de ser feliz, ou numa próxima vida, vim com uma missão especial para auxiliar as pessoas a atingirem o Nirvana. Né? A missão de Albert Sabin. Né? A missão, por exemplo, de Mozart, apesar que ele era suicida. Veja as formas com que Deus fala dentro dos seres humanos. Exatamente o que as oportunidades que o verdadeiro Deus de Abraão fala dentro de cada um de nós. Então, vejam isso, tá? Pega lá no Evangelho de Marcos, eu vou repetir, né? Cadê? Aqui, mas eu quero... Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1, 8, versículo 14, 15, 21 e 23, tá? Mais importante, leia o capítulo 7 e 8 do Evangelho de Marcos. E só para vocês saberem, Jesus, né, a última ceia, foi na casa de José, né? José de Arimateia. Só que Marcos, ele era um menininho. Então, o que ele fez? Ele ficou escondido lá num cantinho. Mas Jesus sabia que ele estava lá. Com certeza sabia. E Marcos ouviu tudo o que Jesus passou para os discípulos. Por isso que eu gosto do Evangelho de Marcos. Adoro o Evangelho de Mateus. Por quê? Mateus, ele era um filisteu. Ele era um cobrador de impostos. Para Roma, claro, né? Ele abandonou tudo para seguir Jesus. Então, um homem recuperado, ele vale por 2. Mas não é só isso. Um homem recuperado de todas as coisas que Jesus falou. Entendeu? Para chegar a isso, eu utilizo a Cabala. A Cabala egípcia, ela me fala exatamente isso que existe dentro de cada pessoa e a fórmula, como a pessoa vai eliminar nisso. A fórmula que eu uso desde 1985 para auxiliar as pessoas a trilhar o caminho do bem, ser feliz, para as pessoas serem felizes, para as pessoas entenderem que nós não viemos aqui para sofrer. Deus não é sofrimento. Sofrimento é outra coisa, é outro ser. Sofrimento é esse Deus que tem por aí, que pede dinheiro. O verdadeiro Deus, o que ele pede para nós? Amor, perfeição.
através da sabedoria da salvação. Vibe Mundial.